Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, maravilha. Bendito seja o nome do Senhor, te louvamos, Senhor, pelos dízimos e ofertas, que a boa mão do Senhor permaneça conosco. Glória a Deus, obrigado, Senhor, por cada irmão, cada família que crê, que acredita na Tua palavra e que tem ofertado com alegria. Entregamos a Ti em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Nosso obreiro, nosso querido irmão Milton, glória a Deus, tem a palavra. Glória a Deus, maravilha. Som. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Só os que estão felizes com Jesus, dão glória a Deus. Aleluia. Aqui no bonito, né, irmãos? Aqui no bonito, né? Aonde Jesus nos resgatou, nos comprou, foi na cruz. Amém? Nosso coração tem que encher dessas coisas. Amém? Temos que nos alegrar com isso. O Senhor é bom, né? E a misericórdia dele dura para sempre. Quem trouxe Bíblia, pega ela, fica de pé. Vamos meditar num texto da Sagrada Escritura que o Senhor colocou no nosso coração para trazer para o coração da igreja. A igreja salva. A igreja que é salva. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. O capítulo é o capítulo de número 18. Glória a Deus. Vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 6. 6 versículos do capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Glória a Deus. Todo mundo achou? Obreiros aprovados, que manuseia bem a espada, a palavra. Amém? Glória a Deus. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa tarde. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, é uma alegria ler a Tua palavra, é uma alegria estar aqui, Pai, é uma satisfação, é um prazer. Aqui não tem peso nenhum, não tem jugo nenhum, não tem fardo nenhum. Existe aqui uma disposição do nosso coração, existe aqui, Senhor, uma alegria no nosso coração, existe um prazer em nosso coração e nossas almas. Nos regozijamos de estar aqui, Pai, porque outrora nós não estávamos aqui, nós estávamos perdidos no mundo, como ovelhas que não têm pastor, e hoje nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. O meu pedido para o Senhor nessa tarde é que haja um mover do Teu Espírito nesse lugar, porque é o Espírito Santo é que faz.
somos apenas, Senhor, instrumento. Estamos à disposição do Senhor. O que o Senhor quiser fazer, Senhor, faça. A tua palavra ela já foi lida, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor. Que haja fé, que haja, Senhor, nessa tarde cura, que haja batismo com o Espírito Santo, que haja revelação, Senhor, que haja choro, que haja quebrantamento, Pai, que venha algo da parte do Senhor para as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço. No nome santo do teu Filho Jesus. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Jeremias capítulo 18. Capítulo 18 de Jeremias, muito conhecido nosso, por causa dos seis primeiros versículos que eu acabei de ler na palavra do Senhor. E o Senhor me trouxe aqui. E quem é Jeremias? Eu fui estudar um pouquinho, irmãos, algumas informações sobre o profeta Jeremias. Quem é Jeremias? Jeremias, ele nasceu por volta de 650 a.C. Ele começou o seu ministério profético por volta de 627 a.C., no reinado de Josias. Nós vamos ver isso. Josias foi um rei do reino do sul. Jeremias, irmãos, ele é conhecido como o profeta chorão. Jeremias, ele foi o profeta que assistiu à destruição, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu a cidade. Mas ele não foi levado cativo junto com a primeira leva, junto com a nação de Israel. Ele ficou em Israel. Se a gente olhar no primeiro capítulo de Jeremias, você voltar um pouquinho aí na Bíblia, olha aí, capítulo 1 de Jeremias. Jeremias, ele é filho de Euquias, diz a palavra do Senhor. Um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Anatote era uma vila muito pequena, que a Bíblia nem menciona nela, nem fala dela. E Jeremias, irmãos, ele vai ser levantado por Deus na nação de Israel em um tempo difícil, em um tempo em que o rei Salomão já tinha morrido. Agora o filho de Salomão, ele vai reinar, e através do filho de Salomão, o reino, ele vai ser dividido. O reino de Israel, o Reino Unido vai ser dividido, reino do norte e reino do sul. Jeremias, ele vai profetizar no reino do sul. Ele vai profetizar na última década dos reis de Israel. Qual é a profecia de Jeremias para Israel? São duas profecias. Se a gente estudar o livro de Jeremias, Deus vai nos mostrar duas profecias de Jeremias. A primeira, que o povo seria levado para a Babilônia, para o cativeiro. Israel, nesse momento, ele está numa decadência espiritual. Não havia culto mais em Israel, para o Deus de Israel. Não havia mais, a casa de Deus tinha sido destruída, e Deus vai levantar um rei chamado Josias. E no tempo do rei Josias, Deus vai restabelecer, através do reinado de Josias, Deus vai restabelecer o culto em Israel, e ele vai começar a tirar reconstruir o templo e tirar as abominações de dentro do templo da nação de Israel. A nação de Israel está desviada dos caminhos do Senhor. E a segunda profecia é que mesmo o povo de Israel sendo levado para o cativeiro, ainda havia esperança para eles. Nós vamos ver isso
no capítulo 29, quando o povo é levado para a Babilônia. Jeremias, no capítulo 29, o secretário dele, Baruque, vai escrever uma carta de próprio punho e vai ser mandada para a nação de Israel na Babilônia, trazendo um consolo, um conforto para o coração da nação de Israel. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que mesmo a gente sendo, em momentos das nossas vidas, desobediente à palavra, esquecendo dele, ele permite que venha a luta, mas mesmo na luta ainda há esperança para nós. Ainda há esperança para nós. O capítulo 29 de Jeremias é uma carta de esperança para o povo, que eles estavam lá na Babilônia, mas Deus ainda iria abençoá-los, iria trazer eles de volta. E o cativeiro na vida de Israel não era para destruir Israel, era para ensinar Israel. E muitas vezes o cativeiro na nossa vida não é para nos destruir, é para fazer a nossa vida crescer diante de Deus. Amém, irmãos? O que Deus colocou no meu coração está no versículo de número 6, se você quiser acompanhar. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que Deus colocou no meu coração está nesse versículo de número 6. E eu quero dizer para a igreja, debaixo da autoridade do Espírito Santo, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Quando eu olho, antes de eu falar, quando eu olho, olhando de cima, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6, Deus ele me dá um panorama. Eu consigo ser levantado acima da minha estatura natural e eu consigo ver que quando Deus quer falar com alguém, Ele já está lá na frente, Ele já preparou o lugar, Ele já preparou o ambiente, Ele já preparou todo o movimento para falar com uma pessoa ou com uma nação. Deus, quando Ele vai trazer essa palavra, do versículo 6, do capítulo 18, para o profeta Jeremias falar para o povo, Deus ele já tinha ido lá na casa do oleiro, ele já tinha visto o oleiro, ele já tinha visto o trabalhar do oleiro, a tábua, o barro. Deus já estava lá na frente. Deus ele viu todo o ambiente, o lugar. Aí ele vem, nós não sabemos aonde o profeta estava, e ele vai falar para o profeta, assim, versículo de número 1, a palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce, levanta-te e desce, levanta-te e desce, a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus já tinha preparado o lugar, levou o profeta até a casa do oleiro. O profeta no versículo 2, no versículo 2 ele vai obedecer ao Senhor, e o versículo 3, diz assim, e descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Deus pede para Jeremias ir em um lugar, e através daquele lugar, através de um profissional, fazendo o trabalho dele, exercendo a função dele, o oleiro na casa dele, fazendo o trabalho dele, que era o vaso. Versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, ele vê que o oleiro está trabalhando na obra dele, e aquela obra que ele está fazendo se quebra, o oleiro, ele não desiste do trabalho, do vaso que ele está fazendo, ele
Ele pega aquele vaso que quebrou e ele faz daquele vaso que quebrou um novo vaso. Ele continua fazendo a obra sobre o vaso. A Bíblia diz, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aí Deus vai falar com o profeta no versículo de número 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós, como igreja do Senhor, estamos nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E Ele faz conforme Ele quer. Nós só temos que estar na brecha, na disposição dEle, e deixarmos Ele fazer a obra que Ele quer fazer na nossa vida. O Senhor nos chamou para fazer uma grande obra na nossa vida. Ele nos chamou para nos honrar. E que nós temos que pegar essa honra e dedicarmos para Ele. Porque a nossa vida hoje é para a honra dEle. O vaso, ele tem uma função. O vaso, irmãos, ele tem uma função. Ele carrega algo precioso dentro dele. O vaso, ele não foi feito para ficar vazio. O vaso, ele foi feito para ser ocupado, para ser depositado algo dentro dele. Eu e você, quando nós entregamos a vida para Cristo, nós nos colocamos à disposição dele, para ele moldar a nossa vida, moldar o nosso caráter, moldar o nosso coração, moldar o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, de acordo com a vontade dele. De acordo com a vontade dele. O contexto desse versículo de número 6 é que a nação de Israel está fora da presença de Deus. A nação de Israel está fora da presença de Deus. Deus vai levantar o profeta Jeremias para dizer: ó, nação de Israel, será que eu não posso te quebrar e fazer de ti um novo vaso? O contexto está aqui nesse versículo de número 6. Deus vai usar o profeta para chegar na nação de Israel e vai dizer: do jeito que está, não tem condições. Vocês estão fora da minha presença. E eu amo vocês. Vocês são o meu povo. Eu escolhi vocês. Mas se precisar quebrar, eu vou quebrar e vou fazer um vaso novo. Vou fazer da vida de vocês uma transformação. Eu quero fazer da vida de vocês, na vida de vocês, uma transformação. Então, irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós temos que todo dia deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Todos os dias, Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Seja em qual área da nossa vida, seja qual área que for, Deus quer trabalhar na nossa vida por completo. Por completo. Ele não quer deixar nada de fora. O vaso, ele começa da base. Jesus já é a nossa base, é Ele que nos sustenta. O Senhor quer fazer uma obra maravilhosa na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Para que a nossa vida seja um vaso de honra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Somos falhos? Somos. Pecamos. O salmista no Salmo 119, ele fala assim: Senhor, não deixe que nenhuma iniquidade me domine. Nós não podemos deixar o pecado na nossa vida virar iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado que nós sabemos, é aquilo que nós fazemos que é pecado e nós não corrigimos, não confessamos a Deus, não deixamos e continuamos praticando aquilo.
isso vai se transformar numa iniquidade. Nós não podemos deixar que iniquidade nenhuma nos domine, amém? A nossa vida, o nosso coração, os nossos caminhos têm que estar nas mãos do Senhor. E quando Deus nos trouxe para a presença dEle, como barro, como vaso, irmãos, nós temos que reconhecer que nós somos frágeis. No mundo, lá no mundo, o mundo ele não se preocupa com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Lá no mundo, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, não valia nada. Não valia nada. Se valesse alguma coisa, lá no mundo, Jesus não nos tinha trazido para a presença dEle. Quando a nossa vida lá fora, no mundo, é quebrada, é destruída, chutam, jogam para fora, esse aqui não serve, coloca outro no lugar dele. Esse aqui não serve para nada, pode dispensar ele, não serve para nada. Nas mãos do Senhor, não. Nós temos muito valor. Nós temos muito valor. O vaso, quando quebra na mão do olheiro, ele faz um vaso novo. Ele continua fazendo a obra. Ele não pega aquele barro e joga fora. Não. Do mesmo barro, no mesmo trabalhar, o olheiro continua trabalhando na sua obra, ali no seu trabalho. Ele continua fazendo a obra que ele tem que fazer. Assim é Deus nas nossas vidas. Quando nós erramos, pecamos, reconhecemos os nossos erros, o nosso pecado, chegamos na presença do Senhor quebrados, moídos, confessamos, entregamos para Ele, Ele nos refaz, Ele nos levanta, Ele nos traz de volta para cima, Ele não nos deixa caído, prostrado, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele nos traz para a presença dEle de novo. Ele fala assim: tu és o meu filho, eu te comprei, eu te gerei de novo, tu és precioso para mim, está quebrado, está moído, eu vou te refazer, eu vou te refazer, por você ter reconhecido que errou, que pecou, eu te perdoo, eu não te lanço fora, eu não te deixo, tu és meu, tu és matéria que eu escolhi e trouxe para a minha presença, para eu trabalhar na sua vida. Eu sei o ponto aonde pegar, eu sei o ponto aonde trabalhar, eu sei o que eu faço com você, para que você se alegre, para que você tenha vitória, para que você tenha satisfação em mim, prazer na minha pessoa. Eu quero estar perto de você, eu quero estar dentro de você, eu quero ser o seu foco, eu quero ser o seu alvo, eu quero ser aquela primeira pessoa que quando amanhece o dia, eu quero estar do teu lado, eu quero que você abra a tua boca quando amanhece o dia e diga para mim assim: bom dia, Pai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, porque eu estou ali com você, eu não abro mão de você, Jesus não abre mão de nós. Temos que reconhecer que somos falhos, mesmo na falha, mesmo nos defeitos, o Senhor não abre mão de nós. A nação de Israel está fora da presença de Deus. O reino do sul está fora da presença de Deus. Não existia culto mais. Não existia culto mais na nação de Israel. Estavam adorando outros deuses. Estavam adorando outros deuses. O culto ao Deus de Israel não tinha mais. Segundo livro dos Reis, irmãos, capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 22. Todo mundo achou? Diz assim, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaias, de Boscate, e fez o que era reto
aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Josias, irmãos, Deus vai levantar ele para restaurar o culto em Israel, para reparar o culto, para reparar tudo aquilo que estava perdido. É nesse tempo aqui que Deus vai levantar Jeremias. Depois de Josias, irmãos, vai levantar um outro rei muito ruim, chamado Jeoacás. É nesse tempo, é nesse contexto que Jeremias ele vai estar atuando, que Deus vai levantar ele para falar sobre a nação de Israel, para falar com a nação de Israel. Agora nós vamos ler o capítulo 23 de 2 Reis, versículo 31, aí mesmo, só você virar a folha da sua Bíblia. Diz assim, ó: tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou apenas 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Irmãos, está se aproximando aqui a primeira profecia do livro de Jeremias. A nação de Israel, ela está pecando, Deus está falando, reis maus se levantaram, e Deus vai usar o profeta Jeremias para dizer, se eles não se arrependessem, eles iriam ser levados cativos para a Babilônia. E se a gente continuar lendo a Sagrada Escritura, depois de Joacás, nós vamos ver que vai levantar outro rei, o rei Zedequias, capítulo 24, versículo de número 18. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoiaquim, porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar diante da sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Infelizmente, irmãos, vai chegar o cativeiro. E quem é o rei que está governando quando o povo vai ser levado para o cativeiro? Olha o capítulo 24, versículo de número 8. E tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Neustã, filha de Eunatã de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam sitiando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, e o rei de Babilônia o tomou preso no ano 8º do seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, partiu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado, e transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra, levou preso de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e artífice e ferreiro, até 1.000, e todos os homens destros na guerra, e estes o rei de Babilônia levou preso para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei, em seu lugar, e lhe mudou o nome para Zedequias. Irmãos, o povo foi levado. Deus avisou.
O Senhor avisou. E Deus vai levantar o profeta Jeremias para trazer essa mensagem para o povo. Não poderei fazer eu, ó casa de Israel, como fez o oleiro, refazer o vaso quebrado, refazer a nação de Israel. Não poderei eu fazer? Irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. É Deus que tem cuidado de nós. Amém? Duas mensagens para nós nessa tarde. Deus está falando conosco. A primeira mensagem é: nós temos que ficar na presença do Senhor, fugir da aparência do mal, fugir do pecado, obedecer a palavra dele, porque senão Deus permite que possa vir algo sobre as nossas vidas, porque Deus ele é justo. Deus ele é justo. Deus ele não faz nada antes de avisar a igreja dele. Então nós temos que olhar para a nossa vida hoje, observarmos a nossa vida e vermos como está a nossa vida diante de Deus. Temos que vigiar, temos que fugir da aparência do mal, porque Deus ele vai avisando, ele vai levantar alguém para falar conosco. Ele vai trazer, seja quem for, para falar conosco. Ele levou o profeta na casa do oleiro. Deus queria falar com a nação de Israel. Ele olhou a casa do oleiro, ele viu o oleiro, ele viu o trabalhar do oleiro, fazendo o barro, e Deus vai falar assim, com ele mesmo: eu vou trazer o meu profeta Jeremias até a casa do oleiro, e na casa do oleiro eu quero falar com ele. Eu quero mostrar para ele, através da visão que ele vai ver, do trabalhar do oleiro no vaso, eu vou trazer uma palavra para o meu povo. Irmãos, nós estamos na casa do oleiro. Aqui é a casa do oleiro. O Senhor conhece tudo de nós. Ele sabia quem ia estar aqui nessa tarde. Deus olha na frente. Deus nunca está atrasado. Ninguém pega Deus de surpresa, nem com a derrota, nem com a vitória. Deus ele está à frente da história. Deus, quando leva o profeta Jeremias na casa do oleiro, ele já tinha uma mensagem no coração para trazer para o coração do profeta, para o profeta falar com a nação de Israel. Antes de eu e você, antes de nós estarmos aqui hoje, Deus ele já sabia, ele já olhou para o lugar, ele já sabia a palavra que ia ser pregada, ele já conhecia a minha e a sua necessidade, porque Deus ele olha na frente, e através daquele lugar, ele vai trazer uma palavra para a nação de Israel. E a palavra para a nação de Israel era: será que eu não posso fazer com vós, ó nação de Israel, como fez esse oleiro? Será que eu não posso quebrar vocês? Será que eu não posso quebrar e fazer de vocês um vaso novo? Permitir que vocês vão para o cativeiro? Mesmo amando vocês, como eu disse, no cativeiro ainda há esperança, mas tem sofrimento, tem separação de muitas coisas que a gente ama. O cativeiro não era o lugar de Israel, mas o cativeiro era um lugar que Deus queria ensinar a nação de Israel. Queria mostrar para eles que na idolatria, longe da presença dele, longe dos cultos dele, longe de tantas mensagens, tantos profetas que Deus usou para falar com eles, e eles não deram ouvido, chegou um momento que Deus falou assim: ó, eu posso quebrar, eu sei quebrar, eu sei trabalhar e fazer de novo. E a segunda mensagem é: se for para o cativeiro, ainda há esperança. Ainda há esperança. Quando eles vão para o cativeiro, Deus pede para eles, porque eles iam ficar 70 anos lá,
orarem pelas autoridades de Babilônia, plantarem, cultivarem, construírem casas, casarem, construírem famílias, mas eles estavam longe da terra deles. Eles não estavam contentes, não estavam felizes. É só olhar para o Salmo 126. O Salmo 126 vai dizer que eles estão lá na Babilônia, eles estão no cativeiro, e tem um momento que eles penduraram a harpa. Esse pendurar a harpa ali significa acabou a alegria. E o povo daquele lugar pediu para eles cantarem louvores da terra deles. Acabou a alegria. Penduraram a harpa, acabou a alegria. Eles estão longe da pátria, eles estão longe da terra, mas ainda havia esperança para Israel. Deus vai levantar o profeta Jeremias para escrever no capítulo 29, no versículo de número 11. Olha para vocês verem que coisa linda. Vamos lá, Jeremias 29, 11. Glória a Deus. Todo mundo achou? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, a congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Há esperança para aquele que está no cativeiro. Irmãos, há esperança para aquele que está no cativeiro. Jeremias capítulo de número 29 é uma carta de amor de um Deus que nunca quis que o povo dele se apartasse da presença dele. Mas está em mim, está em nós decidirmos se queremos ficar ou se queremos, irmãos, de repente, está numa vida mais ou menos com Deus, está numa vida morna, na oração, na palavra, na comunhão com o Senhor, no tempo, num tempinho com Ele. Está em mim e você, está em nós. Deus nunca quis que a nação de Israel fosse levada para a Babilônia, jamais, nunca. Mas Deus, Ele é longânimo, e dentro dessa longanimidade de Deus, Ele vai usar meios, recursos. A regra é a palavra. Deus vai trabalhar com Israel no Antigo Testamento através do ministério profético. E quantos profetas Deus levantou na nação de Israel? Já veio no seu coração e no mínimo 2 que você conhece. Elias no tempo de Acás, Acasias seu filho, Eliseu, Isaías, Deus vai levantar o profeta Isaías para profetizar sobre o Messias que haveria de vir, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nasceria de uma virgem. Mas a nação de Israel chegou num tempo que ela endureceu o coração e ela não deu ouvidos ao Senhor. E nós conhecemos a história. Então está em mim, está em você, está em nós. Mas nessa tarde Deus fala comigo e com você. Fique na presença dEle. Fique na presença do Senhor. A nossa vida está nas mãos dEle. Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele tem cuidado de mim e de você. Ele não tem deixado faltar nada para nós. Não podemos ter um coração ingrato e virar as costas para o Senhor. Não podemos ter pensamentos dele que ele não vai fazer. Ele vai fazer.
Ele já tem feito. Ele já tem feito. Somos provas disso. Somos provas disso que Ele já tem feito na nossa vida. Só de eu e você, só de nós estarmos aqui na presença dEle, Ele já tem feito algo maravilhoso na nossa vida. Não era nem para mim e para você estar aqui. Se não fosse a graça e a misericórdia dEle. Nós estamos tendo um estudo aqui na quarta-feira, irmãos. A gente sai daqui arrepiado. Eu, pelo menos, saio daqui arrepiado, pensando, com o meu espírito dentro de mim, com um temor. Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Deus não volta na palavra dele. Ele vai dizer para o profeta Jeremias, no capítulo 1, verso 12, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Muitas vezes nós esquecemos da justiça de Deus. Nós não podemos esquecer desse Deus que é amor, que é bondade, que é longanimidade, que é misericordioso, que é compassivo. Mas Ele é justiça também, irmãos. Ele é justiça. A palavra não é uma palavra, irmãos, para a gente sair daqui triste. Não. A palavra para nós nessa tarde é para a gente pegar ela, guardar no nosso coração e falar assim, ó, eu quero ficar na lei, eu quero ficar na palavra, eu não quero cativeiro, eu quero ficar na presença do Senhor, eu quero ficar na presença do Senhor. Aconteça o que acontecer, eu quero ficar na presença do Senhor. Obedecendo, me esforçando, tentando agradar Ele, tentando agradá-lo, independente das nossas falhas, dos nossos defeitos, das nossas fraquezas, estamos aos pés do Senhor, como Maria, que nós não podemos ser como Marta, atribulados, preocupados com tanto de coisa. Marta estava atribulada com um monte de coisa, tinha que resolver isso, tinha que resolver aquilo. Deus vai ajudar a eu e você resolvermos as nossas coisas. Se a nossa vida está nas mãos dEle, está no controle dEle, Ele tem cuidado de nós, as nossas coisas também estão aos cuidados dEle. Não vamos nos preocupar com as coisas, é lógico que nós temos que fazer a nossa parte lá fora. Isso é normal, é natural, mas nós temos que estar na presença do Senhor. É tempo da gente ficar quietinho, orando, joelho no chão, cara no pó, quietinho na presença do Senhor. Eu sei o que eu estou dizendo para a igreja. Eu sei o que eu estou dizendo para a igreja. É tempo, irmãos. É tempo. Não podemos brincar com coisa errada, porque a verdade nos libertou. E a verdade tem nos libertado. E é através da verdade que nós vencemos. E só existe uma verdade no céu, na terra e debaixo da terra, que é a palavra do nosso Deus. Ela é a verdade. Jesus, na oração sacerdotal, lá em João 17, ele fala assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, vamos fugir da aparência do mal, vamos fugir do pecado, das tentações, todos nós passamos por isso, mas o Senhor tem dado armas para nós resistirmos, fortalecermos e vencermos. Ah, Milton, mas não pode, e se eu errar? Se você errar, você sabe como fazer, como consertar. Jesus te refaz. Se você pecar, confessa, deixa. Vem quebrado para a presença de Deus. Vem quebrado para a presença de Deus que Ele te refaz. Ele te refaz. Ele faz de você um vaso novo. Ele faz de nós um vaso novo. É especialista.
O olheiro é especialista no trabalhar, na obra. Ele sabe como trabalhar, ele sabe como fazer. O vaso tem boca, mas tem que ficar quieto. Deixa o olheiro fazer. Deixa ele te moldar. Deixa ele te moldar. E Deus é tão maravilhoso que quando a gente conhece um pouquinho da história, né? Jesus veio para a nação de Israel. Isso está escrito em Mateus capítulo 1, verso 18. Né? Vai falar ali do nascimento de Jesus. E o anjo vai falar para José que ele veio para o povo dele, para perdoar os pecados dele. João vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Somos nós, pela fé, pela graça. Somos nós. Ele dá uma endurecida no coração da nação de Israel para entrar com a graça, para entrar com a oportunidade de salvação para nós. E ele vai levantar um apóstolo, o apóstolo dos gentios, para ir pregar o evangelho, o apóstolo Paulo. Irmãos, o evangelho chegou até nós. Amém? O evangelho chegou até nós. O evangelho é poder. É nele que se descobre a justiça de Deus. Como está escrito, de fé em fé, o meu justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Não fique triste. Não fique triste com a palavra. Nós temos que sair daqui fortalecidos, renovados, restaurados, sabendo que se a nossa vida estiver quebrada em alguma área, por causa de nós, o Senhor nessa tarde diz para nós: eu vou te refazer. Eu vou te refazer. Eu vou fazer de você um vaso novo. Eu vou te fortalecer. Eu vou te sustentar. E você vai continuar na minha presença. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele nos trouxe para cuidar de nós, para cuidar de mim e de você. Não podemos esquecer que o Senhor é bom e a misericórdia dEle dura para sempre, mas existem regras. Existem regras para nós. Como existiam regras para os nossos filhos quando eram pequenos, Deus também coloca regras para nós. Nós temos um limite. Nós temos que saber aonde vamos, até onde podemos ir. Para nós, para mim e para a sua segurança. Amém, irmãos? Não fique triste com a palavra. Pegue ela. Pegue essa palavra, guarde ela no coração. E fala para Deus: Senhor, se o Senhor precisar me quebrar, pode me quebrar. Mas me quebra, que eu seja quebrado nas tuas mãos. Que eu seja quebrado nas tuas mãos. Eu sei que vai doer. Eu sei que não vai ser fácil. Mas o Senhor tem o bálsamo. O Senhor tem a cura. O Senhor tem a libertação. O Senhor tem o óleo. O Senhor tem um azeite para as minhas feridas. Se precisar me quebrar, quebra. Mas me faz de novo um vaso novo. Faz de mim um vaso novo, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós ensaiamos um louvor lá, né, Fabrício? Vamos. Um louvor de 5 minutos. Vamos ficar de pé, irmãos? Glória a Deus. Vamos cantar esse hino? Aí a gente vai encerrar. Depois, quando o grupo de louvor estiver cantando, se alguém quiser vir aqui na frente, receber uma oração do pastor, pode vir aqui na frente, o pastor vai estar orando pela vida de você. Amém? Pode ser outra, não? Pode? Glória a Deus. O Senhor nos ama, irmãos. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Ele não abre mão de nós. Eu não sei se tem algum pai aqui que um dia precisou corrigir o seu filho. É dolorido. Dói mais na gente do que nele. Mas é amor. É amor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar esse hino?
ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez. Tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar. Vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar. E vem nos batizar. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. A glória é tua, a honra é tua. Entregamos a ti, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Segura em nossas mãos, ajuda, Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos. Glória a Deus, glória a Deus. Uma ótima noite para a igreja. Uma ótima semana. Que o Espírito Santo guie, governe, ilumine, abençoe, livra-nos de todo mal, de confusão, perturbação, acidentes, tragédias, enfermidades. Livra-nos, livra-nos. Glória a Deus, glória a Deus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.